Tiago capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Amém, irmãos? Os irmãos deixam suas Bíblias abertas. Nós vamos trabalhar hoje o tema que a gente tem olhado durante as quintas-feiras. E a pergunta que a gente tem trabalhado é: eu posso ter alegria na minha vida? A gente vai trabalhar então esse tema a respeito da alegria cristã, de acordo com as Escrituras. A gente olhou na quinta-feira passada para o capítulo 4 de Filipenses, onde Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Como Paulo revela mediante as Escrituras que a alegria é um mandamento de Deus. Existe um inimigo, um arqui-inimigo que tenta ruminar, que tenta roubar a nossa alegria, que é a ansiedade, que tenta tirar a nossa paz e às vezes as dificuldades que tentam roubar a nossa alegria, a alegria que vem do Senhor, do qual deve ser a fonte da nossa alegria verdadeira, que é o nosso Deus. Então, uma das lições mais difíceis que temos de aprender como cristãos, como crentes, é como sermos alegres. Essa é uma das lições mais difíceis, em meio à tristeza, em meio ao sofrimento, em meio às tribulações especificamente. Entretanto, irmãos, nessas circunstâncias, a alegria não deve ser algo opcional. Paulo diz isso: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E Tiago também nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O que Tiago pretende dizer com estas palavras a nós? E como podemos fazer, irmãos, o que ele nos ordena neste versículo aqui que lemos? Uma coisa é permanecermos no estado de alegria, outra coisa é considerarmos as nossas circunstâncias como um motivo de alegria. Porque quando Tiago diz tende por motivo de alegria, ele usa uma palavra que contém a ideia de reconhecer, ou de considerar, ou de julgar. Então, como que eu, em meio à tribulação, em meio às provações da vida, posso ter alegria? Posso ainda continuar sendo alegre no Senhor? Posso obedecer esse mandamento de Deus, que é ser alegre? Ele está dizendo que mesmo quando nós nos sentimos alegres, no que diz respeito a uma tribulação pela qual estamos passando, nós temos de julgá-la, ou seja, considerá-la como um assunto de alegria. Então não é algo muito, às vezes na prática, fácil de se compreender, né? Na vivência, você ser alegre em meio à tribulação não é algo muito simples. Mas Tiago está dizendo, nós devemos julgar a situação, considerar a situação e reconhecer e ver que há motivo de alegria, mesmo em meio às piores provações da nossa vida. Nós temos de fazer isso não porque aquilo que estamos vivenciando, irmãos, muitas vezes é prazeroso, e sim porque, como Tiago diz, sabemos que a provação da fé, uma vez confirmada, no verso 2 ele vai dizer que ela produz perseverança. Então a provação tem um propósito, a circunstância tem um propósito, a dificuldade tem um propósito. Tudo que nos acomete há um propósito estabelecido por Deus, que é nos santificar, nos fazer mais parecido com Cristo. Então nós precisamos lembrar que em meio a essas dificuldades, nós não podemos reconhecer, julgar e entender que devemos ser alegres e que é a boa mão do Senhor que nos conduz, mesmo em meio às provações. Em outras palavras, irmãos, tribulação, aflição e sofrimento produzem paciência dentro de nós. É o Espírito de Deus moldando o nosso coração, moldando a nossa vida, para que nós possamos produzir ou ser pacientes. Os irmãos, não sei se os irmãos lembram, as irmãs de uns estudos anteriores que a gente estava trabalhando, existem pecados com os quais nós estamos lidando
em que o próprio Deus arquiteta, monta o cenário para que nós sejamos trabalhados em determinado pecado. Se você tem dificuldade com pessoas, se você é crente e tem dificuldade com relacionamentos, Deus não vai fazer de você um xiita, colocando você no deserto para viver sozinho, ou como um monge, preso num castelo. Ele vai pôr pessoas na sua vida, com as quais você vai ter que lidar com pessoas difíceis, para moldar o seu caráter, para tratar esse pecado que você tem em relação à dificuldade de se relacionar com as pessoas. Trabalhando o quê? A nossa paciência, trabalhando o fruto do Espírito, longanimidade, o amor, paz, mansidão e até domínio próprio. Então, muitas vezes essas coisas advêm do próprio Deus. E quando nós entendemos isso, isso é libertador. Porque o propósito de Deus na provação é nos tornar alegres. Já pararam para pensar, irmão, sobre isso? Em meio à provação, o crente precisa enxergar a alegria que vem do Senhor. Porque a nossa alegria, ela não está meramente pautada na circunstância, no momento. Essa não é a alegria que vem do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Como diz o salmista, o Senhor é a nossa própria força. E a fonte da nossa alegria deve ser o próprio Senhor Jesus. Ele é a fonte de toda alegria. Então, nenhuma circunstância, nada desse mundo pode tirar essa alegria de nós, porque ela foi dada a nós pelo Espírito Santo, por essa nova recriação que foi implantada em nós. Então, para nós lembrarmos, irmãos, essa verdade, quando nós passamos por tribulações, por mais às vezes insuportáveis que elas sejam, nós entenderemos que não são um exercício inútil muitas vezes, que Deus tem propósito nessas tribulações. Deus tem propósito nas dificuldades, e seus propósitos sempre são bons. Não existe uma vontade pela qual nós precisamos viver coerente do que com a vontade de Deus. E a nossa vontade nunca, a vontade natural do homem nunca é coerente com a vontade de Deus ou com a sua palavra. E muitas vezes nós analisamos, olhamos para as coisas e achamos que Deus se agrada daquilo, que vai ser bom para nós, mas que muitas vezes não tem a aprovação de Deus. E às vezes o sofrimento que nos é causado, às vezes a gente põe culpa no diabo, põe culpa nas pessoas, mas muitas vezes somos nós mesmos que causamos nosso próprio sofrimento. Somos nós mesmos que sem ser de forma sábia, sofremos as consequências por acharmos que aquela era a vontade de Deus, enquanto que não. Então a vontade de Deus talvez, e muitas vezes, vai ser o oposto daquilo que nós achamos que é o melhor para nós. Então o melhor de Deus, a vontade de Deus, é que é perfeita e que é agradável para nós. Então nós precisamos entender que ao passarmos por tribulações, por provações insuportáveis muitas vezes, nós precisamos entender que isso não é um exercício inútil na nossa vida cristã. Deus tem propósito nisso. Deus tem algo a fazer por meio dessa dificuldade. Deus tem algo a nos moldar por meio daquilo que acomete a nossa vida, pelo aquilo que nós passamos. Crente não crê no acaso. Crente não crê em simpatia. Crente não crê nisso. Nós cremos num Deus soberano que conduz a nossa vida segundo a vontade dele, segundo o querer dele. E nós sofremos muitas vezes porque queremos andar segundo a nossa própria vontade. E às vezes ele até permite para que no final, nós possamos aprender, sermos santificados e glorificarmos o nome dele. Deus tem seus propósitos por meio da aprovação, por meio do sofrimento. Portanto, então, irmãos, Tiago ele está aqui também nos exortando a considerar a provação como um motivo de alegria. E esse aqui que é o ponto. Tiago ele está nos exortando a considerar a provação como um motivo de alegria, embora não seja nenhuma alegria, embora não haja, nenhuma alegria em meio a essa provação. Mas ele nos encoraja, a Bíblia nos encoraja a que haja alegria em meio a isso. Não porque, irmãos, nós estamos necessariamente envolvidos no sofrimento ou na aflição, é que vai nos trazer regozijo. E sim porque Deus pode produzir o bem por meio dessa aflição
por meio do sofrimento. Ele age até nas situações difíceis para a nossa própria santificação. Então Deus, e às vezes a gente ora, né? Senhor, faz de mim um homem mais paciente, faz de mim uma mulher sábia. Deus vai fazer, né? E às vezes quando Deus nos põe em situações para a gente adquirir essa sabedoria, a gente murmura. Mas nós não pedimos em oração: Senhor, me santifica, eu quero ser um homem santo. Então Deus vai submeter você a situações pelas quais Ele vai trabalhar a santidade em você. Se é nos seus olhos, se é no modo de viver, Deus vai nos pôr em situações pelas quais nós sejamos abençoados, santificados para a própria glória dele. Então não reclame, né? Nós não podemos reclamar então, entendendo nessa perspectiva bíblica, porque muitas vezes é o propósito de Deus para com a nossa vida. E o propósito último dele, usando as provações, é para nos tornar santos. A provação, a aflição, o sofrimento, ela tem um propósito: é nos tornar parecido com Jesus. É por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 3,12 que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição, né? Então, em meio a isso, ao buscar uma vida piedosa, ao provar provações às vezes insuportáveis, é em meio a isso que Deus nos santifica, é em meio a isso que Ele nos faz parecido com Cristo, e em meio a isso nós devemos encontrar alegria. É o que Tiago está dizendo aqui: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por coisas boas? Não. O passar por coisas maravilhosas? Não. O passar por várias, não uma, não duas, mas por várias provações. Em um sentido, irmãos, para sermos capazes, muitas vezes, de considerar as tristezas e as aflições terrenas como um motivo de alegria, nós temos de cultivar um hábito, ou a habilidade de pensar em relação ao futuro. Porque é muito difícil, na prática, no sofrimento, por exemplo, saber que tem um câncer terminal. Mas Deus, como é que eu posso ser alegre em meio a isso? E o próprio comentarista, R.C. Sproul, ele fala de uma irmã muito piedosa que ele conheceu e que ela tinha câncer. O câncer pegou tão pesado dela que ela não conseguia mais nem andar. Mas ele disse que a alegria no rosto dela era notória. Que a alegria, até para usar o vaso, ela precisava de alguém, né, no estado no qual ela ficou. Mas R.C. Sproul, um pastor presbiteriano, ele fala que ao conversar com essa irmã, ele podia contemplar a alegria na vida dela, mesmo passando por essa dificuldade. Então, às vezes, irmãos, o crente, ele passa por problemas difíceis, perdemos entes queridos, coisas essas com as quais nós podemos ser submetidos, passar, estamos sujeitos. Ninguém aqui está isento de sofrimento, de tribulação, de provação, não, de enfermidade. Todos nós podemos ser expostos por isso, mas nada disso, e é por isso que aqui a gente precisa entender isso, nada disso pelo que nós passamos pode tirar a nossa alegria, porque a fonte dela não está contida no problema, nas coisas boas, mas no próprio Senhor, no próprio Cristo. Então Deus produz essa alegria em meio à aflição e o sofrimento. Ele age, irmãos, até nessas situações difíceis, para a nossa santificação, para o bem comum da nossa própria alma. Então existe um hábito, em um certo sentido, pela qual nós podemos nutrir essa alegria, que é olhando para um futuro glorioso, olhando para as promessas de Deus contidas nas Escrituras, olhando para a promessa gloriosa contida no próprio Evangelho, a vida eterna, o céu, aquilo que está reservado para nós, aquelas promessas inacessíveis da qual Pedro fala também, incontamináveis, que estão reveladas para guardadas para aqueles que amam o Senhor. Então nós precisamos cultivar a habilidade de pensar em relação a esse futuro glorioso. Às vezes a esperança cristã do céu, né, ou querer ir para o céu, pelo mundo muitas vezes, ela é ridicularizada. Muitas vezes é zombada: tu vai para o céu, tu é salvo, não é assim? Muitos ridicularizam a ideia
e dizem: é uma ilusão o céu, é algo da tua cabeça. Não existe isso. No entanto, irmãos, essa é uma realidade que nos dá consolo real agora. A gente pode comprovar isso na própria história dos cristãos que sofreram, dos próprios crentes que sofrem até hoje. O céu não é uma ilusão, é uma realidade da qual os crentes experimentam agora na presença de Deus. Existem momentos em nossas vidas em que a gente está tão próximo de Deus, em que sentimos um gozo, uma paz indescritível. Muitas vezes a gente não consegue nem definir, mas é um gozo que o Espírito Santo põe em nossa alma, que já é um antegozo daquilo que será na glória, de sabermos que estaremos com o Senhor para todo sempre. Nós podemos até ser ridicularizados, mas isso para nós como cristãos é uma realidade que nos traz um consolo real agora, e a gente tem exemplos na história que comprovam isso. Por exemplo, eu estava pesquisando, nos dias da escravidão dos Estados Unidos, havia poucos motivos para os escravos negros se sentirem felizes. Sua vida era cheia de dificuldades e sofrimentos, o labor de suas mãos era dia após dia, trabalho cansativo, incessante, estavam sempre em necessidade, e às vezes as famílias eram separadas, quando um fazendeiro vendia o esposo, ou vendia a filha. Irmãos, isso era uma dor incalculável, você ser lidado como um objeto, era algo horrível, esse período com a quais os crentes também sofriam. Eles tinham uma existência miserável, mas apesar disso, as músicas daqueles tempos, as músicas, o conteúdo das canções que foram criadas no período da escravidão, revelam e estão cheios de alegria. Como é que pode? Você vai ver no próprio Isaac Watson, aquele que era traficante de pessoas para a escravidão, após ouvir a pregação dos moravianos numa embarcação, ele largou e parou com o tráfico de escravos. E nesse período foi criada aquela canção, Amazing Grace, que é Maravilhosa Graça, que eram cantados pelos escravos, nesses navios nos quais eles eram levados em situações horríveis, conteúdos de canções que cantamos até hoje na igreja, e que foram, irmãos, criados em momentos de angústia, de perda. A maioria de alguns dos hinários que temos, de homens de Deus que perderam a sua própria família, mas que fizeram canções que revelaram, em meio a tudo isso, uma alegria indizível, incontestável, porque a realidade daquilo que eles criam, do futuro glorioso, que estava gravado no seu coração, não permitiam que a sua alegria fosse roubada, retirada do seu coração. Por isso que Tiago está dizendo: meus irmãos, alegrai-vos pelo fato de passares por várias provações. Existe também uma canção intitulada Swing Low, ou Swing Chariot, que significa balance devagar, doce carruagem. É uma das estrofes que diz: olhei para o Jordão e o que vinha ao meu encontro para levar-me ao lar, um grupo de anjos a procurar-me para levar-me ao lar. O poderoso testemunho de muitas dessas canções, irmãos, é o de uma alegria baseada em olhar para Deus e para a bem-aventurança futura. Como que pessoas como essas, das quais nós nem podemos, irmãos, assimilar a realidade com as quais elas tiveram e vivenciaram, e que tinham uma alegria indizível, incontestável, como vemos na história, que sofriam e viviam com perda de familiares, com fome, eram chicoteados, escravizados, mas que manifestavam em meio a tudo isso, que revelavam que desta maneira eles paravam de olhar, irmãos, para a provação transitória e tinham seus olhos fitos naquele glorioso futuro da promessa de Deus, que é o céu, que é a vida eterna, que é estar com Cristo para todo sempre. Esta maneira, irmãos, de olhar para as coisas, ela está em harmonia com o Novo Testamento. Por exemplo, o próprio Paulo reconheceu a realidade e a intensidade do sofrimento que somos chamados a suportar nesse mundo mau, nesse mundo perverso. O próprio Paulo disse em Romanos 8, 16 a 17: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha só a certeza que o apóstolo tinha em meio a toda a dificuldade com a qual ele vai descrever posteriormente no mesmo capítulo. Nós precisamos, irmãos, também nutrir esse tipo de habilidade. No mesmo sentido, nutrir essa alegria que vem do Senhor, em meio à dificuldade, em meio à tribulação. Olhar para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, sabendo que tudo o que nós estamos passando é algo transitório, que irá findar. Obrigado, irmão. Mas de uma glória eterna que está revelada para nós e para aqueles que amam o Senhor. E ainda depois, o próprio apóstolo, ainda no capítulo 8, ele faz uma comparação entre as aflições que experimentamos aqui e a alegria também, que está guardada para nós no céu. Ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ainda no mesmo capítulo, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os momentos temporais de angústia, os momentos temporais de sofrimento pelos quais nós passamos, não são nada se comparado, irmãos, com a alegria que está reservada para nós no céu. Não são nada se comparado com a gloriosa majestade que está revelada para nós no céu, na glória eterna. Quando passamos por momentos e períodos difíceis, o conselho de Paulo é que lembramos que Deus fixou um limite de tempo ao nosso sofrimento. Uma hora vai acabar esse sofrimento. O sofrimento nunca é para sempre. A provação também nunca é para sempre. Existe um limite estabelecido pelo próprio Deus, que depois desse tempo estaremos numa condição em que não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas, nem dores, nem ansiedade, nem tristeza, nem qualquer outra adversidade. Isso parece para muitos uma ilusão de fato, né? Um lugar com o qual a gente possa desfrutar de tudo isso, mas não podemos nos esquivar do fato de que o âmago da fé cristã é a verdade de que este mundo não é o nosso lar, de que este mundo não é a nossa casa, não é a nossa moradia. O nosso destino final ainda está à frente. Portanto, o céu é a grande esperança do cristão. E o Novo Testamento diz que a esperança, ela é a âncora da alma, como o autor aos Hebreus diz no capítulo 6, no versículo 17. Não existe situação, irmão, circunstância que possa roubar a nossa alegria quando ela está bem ancorada em Deus. Mas infelizmente, aqueles que não têm a Cristo, eles não possuem essa esperança. Eles não têm essa esperança. Qualquer motivo ou acontecimento na mídia é motivo de perturbação, de perder a paz. E nós sabemos, não sempre deixando de ser otimista, né, quando falamos isso, ou quando eu falo isso. Não é que a gente não queira um futuro melhor em relação ao nosso país e ao mundo que vivemos. Nós até oramos por isso. Mas a realidade, de acordo com as Escrituras, é que esse mundo vai de mal a pior. Conforme vai se afunilando o fim dos tempos e a volta de Jesus se aproxima, o mundo vai reinando mais ainda a iniquidade, para que seja manifesto o homem da iniquidade, que é o próprio Anticristo. E tudo cumpre, né? Tudo se aponta para a volta do Senhor Jesus. Mas nós precisamos, irmãos, mesmo em tudo isso, termos ancorado no coração essa esperança, que o sofrimento não é eterno, a perseguição não é eterna, as dificuldades e as provações não são eternas, e que em meio a essas coisas com as quais nós somos submetidos, nós podemos ainda assim desfrutarmos de uma alegria, mesmo agora no momento de dificuldade. Como? Olhando para esse futuro glorioso que é estar com Cristo para todo sempre e ser plenamente remido do pecado, da presença do pecado, e estar para sempre na presença de Deus. O que é que nós precisamos fazer para que a nossa alegria não seja roubada? O que precisamos fazer para que as provações e as dificuldades
não minem essa alegria cristã do nosso coração. A primeira coisa, irmãos, é confiar em Deus em meio às calamidades. É confiar no Senhor e saber que Ele é a fonte da nossa alegria. Eu acho interessante um personagem bíblico que revela isso de maneira bem vívida a nós, que é o profeta Abacuque. Os irmãos lembram? Ele não se sentia pessoalmente alegre quando viu a sua nação ser saqueada por um poder estrangeiro. Essa situação gerou todos os tipos de dificuldades teológicas para o profeta Abacuque, uma confusão, e chega um momento real em que ele questiona o próprio Deus. Abacuque sofreu uma crise com a sua fé, e isso pode acontecer com nós. Ele perguntou a Deus: como pode permitir que estas coisas aconteçam? Como pode deixar que o mal, o sofrimento prossigam nesse mundo? E é por isso aquele verso 13 de Abacuque 1,13, né? Tu não é tão santo que não podes nem contemplar a iniquidade? É um questionamento do profeta a Deus. Mas Deus respondeu, irmão, ao seu profeta queixoso, por se apresentar a Abacuque de uma maneira que foi bem semelhante à maneira também que ele se manifestou ao próprio Jó. Depois Abacuque disse: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeu os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos se vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Em Abacuque 3,16 ele fala isso. Abacuque então ele foi tomado pela mensagem de Deus, ao ponto de seu próprio corpo tremer. Aquela palavra que o Senhor havia dado a ele, em meio à queixa que ele havia feito ao Senhor, porque a sua fé entrou em crise. E não é assim, irmãos, com nós? Será se realmente se eu morrer eu vou para o céu? Quantos de nós não se questionam assim, quando estamos doentes? Será se realmente quando eu fechar meus olhos e quando meditamos na morte, de fato a gente não é atribulado por alguns pensamentos maus? Será se realmente tudo isso que eu creio é real? Tem muitos crentes que são pegos assim, e isso pode acontecer. A gente, em meio à dificuldade, entra em crise, mas nós, irmãos, em meio a isso, precisamos confiar no Senhor. Mesmo quando não vemos nada, precisamos confiar no Senhor. E o livro de Abacuque, ele contém uma frase curta e que também é citada 3 vezes no Novo Testamento. E serve também como uma afirmação temática na carta mais teológica do apóstolo Paulo, que é a carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 17. A frase que diz: o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4. Poderia ser traduzida desta maneira, irmãos, trazendo com as palavras dos nossos dias: o justo viverá por sua confiança em Deus, por pôr a sua confiança em Deus. O que significa viver pela fé se não confiar em Deus? O que significa viver na fé se não crer no Senhor e crer que Ele existe e também confiar nele? Isso é viver pela fé, é crer que Deus existe e crer que nós podemos confiar nele. Como o próprio profeta Abacuque respondeu ao Senhor, ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, após receber a promessa de Deus, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas não sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, como Abacuque diz no capítulo 3, versos 17 e 18. Nós poderíamos até traduzir essas palavras de forma mais moderna, para a nossa linguagem moderna, dizendo que ainda que a economia do nosso país fracassasse, ainda que o mercado quebrasse, ainda, irmãos, que a indústria, ainda que o nosso emprego fosse perdido, ainda que a nossa saúde fosse tirada, ainda que todas essas coisas acontecessem, nós poderíamos regozijar-se no Senhor, no Deus da nossa salvação. Eu me alegrarei no Senhor, e isso é o que nós teríamos dito também, se mantivéssemos essa fé no Senhor, se o profeta também vivesse no mesmo século com o qual nós estamos vivendo. Deus dá esse tipo de estabilidade, até mesmo em meio às calamidades,
aos momentos mais escuros da nossa vida, para aqueles que lhe dão sua atenção, que colocam também nele a sua confiança. Então, quer nutrir a alegria? Você quer ser um cristão alegre em meio à tribulação e à dificuldade? Confie no Senhor. Tende por motivo de alegria passar por provações, sabendo que isso não vem do diabo muitas vezes, só vem da mão de Deus, para provar e santificar o nosso coração. E isso é o que Abacuque pretendia dizer quando falou: o justo viverá pela sua fé. E isso, irmãos, é a base da alegria que temos como cristãos. Não permita que a ansiedade roube sua paz. Não permita que o emprego roube sua paz, que a dificuldade roube sua fé, sua paz, sua confiança em Deus. Pelo contrário, confie no Senhor. Viva na dependência dEle. Não existe coisa melhor do que viver na dependência de Deus. Nós teremos aqui esses motivos, irmãos, ou testemunhos, para contar de como todo esse ano Deus nos sustentou, de como todo esse ano Deus tem nos guiado e provido tudo aquilo que necessitamos. Além de ter nos dado a salvação em Cristo, a vida eterna, Ele carinhosamente, amorosamente e de forma graciosa tem nos conduzido, tem conduzido a nossa vida. Por isso nós temos sim esses motivos para nos alegrar nele, para confiar no Senhor, para ter deleite mesmo em meio ao dia mais escuro. Então lembre-se, talvez, a gente está tudo certo, o salário está caindo na conta, está bom demais, aposentazinho ali de boa, mas meu irmão, lembre-se que quando vier o dia mau, do qual nenhum de nós estamos isentos, quando vier o dia mau, o dia da calamidade, confie no Senhor, confie em Deus. Essa provação, essa dificuldade não é para sempre. Existe um propósito, existe um motivo, e é nos tornar mais parecido com Cristo, e é nos tornar cristãos alegres. Como eu falei, quinta-feira passada, essa alegria não é aquela que você fica com, só rindo de uma orelha para a outra direto. Não é esse tipo de alegria. É se regozijar em espírito no Senhor, sabendo que em meio a tanta dificuldade, Ele tem, se você for parar para pensar, Ele tem guiado, sustentado. Só o fôlego de vida, é o pão, a mesa, a família que Ele tem dado a nós, já é motivo de nós nos alegrarmos. E ainda mais, as promessas que são dadas a nós. Somos coerdeiros de Deus, coerdeiro com Cristo de Deus. Tudo que Cristo tem, adquiriu por meio da sua obra, também é nosso. Vocês já imaginaram isso? Então não desanime com os pensamentos, não desanime na dificuldade, no momento da calamidade. Confie no Senhor, o Deus da nossa salvação. Ele é poderoso para nos dar o alívio e para nos tornar, por meio disso, cristãos mais maduros na fé. Então, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não permita que a sua alegria seja limitada somente aos momentos bons, de conquistas, que você recebe alguma bênção de Deus, mas faça com que todos os seus dias sejam alegres, que você experimente uma alegria genuína, verdadeira, não como o mundo tem, mas uma alegria que vem tendo como fonte o próprio Cristo, o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele faça com que essa alegria seja crescente em nosso coração, que ela cresça e que nós olhemos firmemente, fixamente para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor, convido os irmãos que fiquem de pé, e nós vamos orar ao nosso Deus. Altíssimo e poderoso Deus, Pai soberano, nós louvamos a Ti pelo cuidado, Pai, que o Senhor tem para com as nossas vidas, para com as nossas famílias, pela salvação, Pai, que o Senhor nos deu em Cristo. Salvação essa, Pai, que nós somos indignos de recebê-la. Ó, Pai, éramos indignos de ser até chamados Teus filhos, mas o Senhor o quis, o Senhor o fez, e hoje nós podemos alegrar-nos no Senhor. Ainda, Pai, que não haja ovelha, Pai, ainda que o fruto da vide, Senhor, não tenha,
Ainda que passemos por provações e dificuldades, Senhor, nós temos motivos para nos alegrar em Ti. Não permita que a nossa visão seja, Pai amado, escurecida por causa das calamidades. Mas em meio a isso, Pai, dê-nos a luz, dê-nos a confiança de que o Senhor está conosco, mesmo quando tudo parece que está desmoronando, mas que o Senhor tem nos sustentado, tem nos guiado e tem nos aperfeiçoado a imagem do Teu Filho. Abençoe cada um de nós, leve-nos em paz para os nossos lares, nos abençoe, nos dê uma confiança inabalável no Senhor. Tudo te peço, Pai, por fé eu te agradeço, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que o bondoso Deus nos abençoe, que Ele nos conduza e que Ele dê a todos nós um restante semana abençoado em Sua presença. Nós estamos assim despedidos.